Tem duas formas pelas quais podemos nos organizar em uma sociedade: capitalismo e socialismo. Capitalismo é um sistema em que as pessoas possuem bens e administram negócios. Você decide quais produtos fabricar, com quem trabalhar, quais serviços oferecer e quanto cobrar. Para fazer isso de forma eficiente, criamos grupos, chamados empresas, e competimos uns com os outros. Os capitalistas acreditam que esses grupos geram muita riqueza para seus fundadores, parceiros, funcionários e para a sociedade como um todo. O socialismo depende de funcionários do governo para fazer as coisas acontecerem. Existem diferentes ideias sobre como construir esse sistema, mas a maioria dos socialistas concorda que o Estado deve possuir alguns bens, regular o que podemos ou não fazer e oferecer serviços sociais. Os socialistas acreditam que líderes políticos podem criar regras para distribuir a riqueza de uma nação de forma justa, o que, por sua vez, melhora a vida de todas as pessoas. Assim, tanto socialistas quanto capitalistas querem maximizar o bem-estar de todos nós, mas têm ideias completamente diferentes sobre como fazer isso, e eles têm medo uns dos outros. Para maximizar o bem-estar, capitalistas defendem a liberdade do indivíduo. Eles querem um mundo onde o Zé possa vender suas próprias maçãs na frente da sua própria casa, pelo preço que quiser, contratar quem estiver interessado pelo valor que está disposto a pagar e ficar com a maior parte dos seus lucros. Em uma utopia anarcocapitalista, não haveria nem mesmo um Estado. Todas as escolas seriam privadas e a polícia, os tribunais e as forças armadas só existiriam se fossem formados voluntariamente. O capitalista teme o socialista porque acredita que, uma vez que transferimos dinheiro, bens e poder ao coletivo, aqueles que nos controlam serão os primeiros a se beneficiar, para depois limitar as liberdades individuais e nos tornar dependentes de programas sociais, empobrecendo toda a sociedade. Os socialistas querem maximizar o bem-estar regulando o nosso comportamento. Eles preferem um mundo em que o Zé só venda maçãs de um certo tipo, apenas em áreas designadas, pague um salário mínimo aos seus ajudantes, cobre preços acessíveis e compartilhe a maior parte de seus lucros com aqueles que possuem menos. Em uma utopia socialista, todos teriam acesso igual à educação, viveriam com o mesmo padrão de vida e usufruiriam de diversos serviços financiados pelo Estado, incluindo uma renda básica incondicional. O socialista teme o capitalista porque acredita que, se as pessoas forem livres para manter todo o seu dinheiro, bens e liberdades, elas agirão de forma imoral, poluirão o meio ambiente ou abusarão do poder, piorando as condições de vida de todos, exceto dos muito ricos. O que a maioria das pessoas não sabe é que tanto socialistas quanto capitalistas temem as grandes empresas. Os capitalistas temem as grandes companhias porque elas usam seu poder para influenciar o governo a criar leis que dificultam a concorrência com empresas menores. Por isso, os capitalistas não são pró-empresa, eles são pró-mercado. Os socialistas temem grandes corporações porque elas usam seu poder para estabelecer regulamentações que as beneficiam, mas prejudicam todo o resto da população. Assim, os socialistas não são pró-empresa, eles são pró-Estado. Para entender qual dos dois sistemas é melhor, podemos estudar pessoas que vivem ao longo do espectro entre esses dois extremos, analisando 3 fatores: riqueza, a principal promessa dos capitalistas, igualdade, a principal promessa dos socialistas, e níveis de felicidade. Vamos iniciar examinando a liberdade econômica ao redor do mundo. Países capitalistas têm níveis mais altos de liberdade econômica. Quando os países oferecem menos liberdade, muitas vezes é devido ao socialismo, mas também pode ocorrer por fanatismo religioso, guerras civis ou outros fatores. Se olharmos para 15 países específicos, vemos que Singapura está no topo da liberdade econômica, a Suíça está em segundo lugar, os Estados Unidos em 25º e a Coreia do Norte está em último. Ao visualizar os dados de 177 países, variando de baixo a alto nível de liberdade, dividi-los em 3 tipos: sociedades altamente livres, sociedades mais mistas e sociedades pouco livres. E podemos fazer as seguintes observações. Não existe país puramente capitalista. Os suíços restringem algumas formas de troca voluntária, oferecem alguns serviços públicos e cobram impostos para financiá-los. E 5% de toda a população de Singapura, o lugar mais capitalista do mundo, trabalha para o governo. O Estado constrói habitações públicas e, se você usar mascar chiclete, pode ser multado. Economias mistas são o normal.
Nos Estados Unidos, as empresas são de propriedade privada, o que é claramente capitalista. Porém, o governo controla a educação e a saúde e distribui subsídios para grupos específicos, como fabricantes de chips, banqueiros e agricultores. Cerca de 15% dos americanos trabalham no setor público. Na Rússia, 1 em cada 4 pessoas trabalha para o Estado. O restante trabalha em empresas privadas, muitas delas altamente regulamentadas pelo governo. Estados fortemente socialistas são raros. Na Venezuela, por exemplo, autoridades controlam quanto as pessoas podem cobrar por seus produtos, o que tende a gerar filas enormes. Na Coreia do Norte, uma ditadura socialista, a propriedade privada é ilegal e 9 em cada 10 cidadãos trabalham para o Estado. Então, como essas populações se comparam em termos de riqueza, felicidade e igualdade? Se analisarmos o PIB per capita como medida de riqueza, vemos que Singapura novamente lidera, a Suíça está em 7º lugar, os Estados Unidos em 14º e a Coreia do Norte continua em último. Note que esses números geralmente incluem serviços públicos, como educação gratuita e saúde pública. A comparação entre PIB e liberdade econômica mostra que países com maior liberdade também são mais ricos, alguns alcançando um PIB em torno de $200 mil por pessoa. Mas é importante lembrar, riqueza e liberdade se correlacionam com melhor educação e maior expectativa de vida. Porém, isso não significa que uma coisa causa a outra. Recursos naturais, conflitos, histórico de colonialismo e desastres naturais podem reduzir a riqueza e limitar liberdades, independente da ideologia política. Felicidade ao redor do mundo se parece bastante com os mapas anteriores, com a diferença de que muitos países pobres também apresentam níveis satisfatórios de bem-estar. A Suíça, que é economicamente livre e rica, ocupa o 4º lugar. Singapura, ainda mais rica, apenas o 27º. E as pessoas no Brasil, que é um país relativamente pobre, são surpreendentemente felizes. A Lituânia é o país onde os jovens dizem ser os mais felizes. O lugar mais infeliz para pessoas abaixo de 30 anos parece ser o Afeganistão, que é extremamente restritivo. Se compararmos felicidade e liberdade econômica, podemos ver que países com maior liberdade tendem a apresentar maior felicidade, enquanto aqueles com menor liberdade geralmente mostram níveis mais baixos, embora pessoas na Venezuela pareçam relativamente satisfeitas. Comparando liberdade econômica, PIB e felicidade, parece que a liberdade se correlaciona com a riqueza, mas não necessariamente coincide com o bem-estar. Por fim, vamos analisar a desigualdade no mundo usando o índice de Gini, que mede quanto da riqueza pertence às pessoas mais ricas de um país. Ao fazer isso, vemos um cenário misto. Países capitalistas e ricos, como Singapura e os Estados Unidos, são bastante desiguais, mas sociedades socialistas como a Venezuela e a China também são. O país onde a riqueza é distribuída de forma mais igualitária é a Eslováquia, que possui liberdade moderada. A sociedade mais desigual é a África do Sul, um país com baixa liberdade e histórico de segregação racial. E se colocarmos tanto a desigualdade quanto a liberdade econômica no mesmo gráfico, não conseguimos ver um padrão claro. Parece que nem o socialismo e nem o capitalismo são particularmente bons em criar igualdade. E agora é sua vez de nos dizer qual sistema prefere e de onde você é. Se ainda tem dúvidas, considere explorar mais dados, como o Índice de Desenvolvimento Humano, o Ranking PISA de Educação ou o Relatório de Migração Mundial, para descobrir onde as pessoas realmente desejam viver. Todas as fontes com links para os dados brutos estão na descrição abaixo. Se você achou isso útil, confira os nossos outros vídeos. Junte-se a nós no YouTube ou no patreon.com/sprouts. Para mais informações, aulas, exercícios ou vídeos sem música de fundo, visite sproutschools.com.